Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, uma produção da Ibrahimo Produções Limitada. Está na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, trazemos os destaques da terceira edição da Conferência sobre Deficiência e Direitos Humanos que decorreu na cidade de Maputo. O jornalista Abdulrahman Ibrahimo fez a cobertura completa do evento. Mais Inclusão. A terceira edição da Conferência sobre Deficiência e Direitos Humanos teve como objetivo provocar discussões que permitem estabelecer os pressupostos necessários para uma reforma legal e inclusiva, com impacto na vida das pessoas com deficiência. De forma particular, visa a remoção das desigualdades no acesso aos serviços básicos, afirmou Zeca Chauk, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FOMOD, durante o ato de abertura do evento que decorreu no mês passado na cidade de Maputo. Soma-se a este contexto o momento mais alto vivido no país, em destaque para a preparação do diálogo nacional inclusivo. Assim, a presente edição da conferência pretende provocar discussões que permitam estabelecer os pressupostos necessários para uma reforma legal inclusiva e com impacto na vida das pessoas com deficiência em Moçambique. A efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, à luz da lei da pessoa com deficiência, depende necessariamente da sua regulamentação, a qual deve ser conduzida por meio de um processo participativo que integre as contribuições das próprias pessoas com deficiência. A expectativa é que o regulamento seja aprovado ainda este ano, servindo como base para a adoção de padrões que operacionalizam os direitos consagrados na presente lei. O diálogo nacional inclusivo, por sua vez, representa uma oportunidade ímpar para rever as disposições discriminatórias ainda presentes no ordenamento jurídico nacional, conforme orientado na Lei da Pessoa com Deficiência. Assim, espera-se que esta conferência reforce o debate sobre as prioridades para a reforma legal em matéria de direitos das pessoas com deficiência e apresente recomendações concretas que possam informar o processo de auscultação nacional no âmbito desta iniciativa. Nisso, destaca-se que a consulta e a participação efetiva das pessoas com deficiência neste processo são fundamentais para garantir a inclusão no quadro político e legal do país. Minhas senhoras, meus senhores, as pessoas com deficiência enfrentam situações de desigualdades desproporcionais comparadas às demais pessoas, em grande parte devido ao fraco acesso aos serviços básicos. Assegurar a inclusão no processo a serviços com base na sua deficiência implica adotar um conjunto de medidas que incluem a
disponibilidade de recursos de acessibilidade, a capacitação de prestadores de serviço e a reestruturação administrativa dos serviços e, não menos importante, a incorporação da deficiência nos instrumentos de planificação e orçamentação. Ao considerarmos a lei da pessoa com deficiência como catalisador dos serviços públicos inclusivos, esta edição da conferência propõe-se a refletir em torno da importância e boas práticas de planificação e orçamentação inclusiva enquanto pré-condições fundamentais para garantir uma prestação de serviços inclusivos e acessíveis para as pessoas com deficiência. Num outro desenvolvimento, Clodoaldo Castiano, diretor executivo do FAMOD, falou sobre a segunda fase do projeto DIA, que conta com o apoio da União Europeia. Continuamos com a nossa relação com a União Europeia, que é o principal financiador desta iniciativa, através do projeto DIA, Diversidade, Inclusão e Acessibilidade. Então eu tenho que falar um pouco sobre este projeto, porque neste momento entramos para a segunda fase do projeto DIA. Então, a primeira fase do projeto DIA permitiu-nos, a nós como FAMOD, criar espaços como este, onde conseguimos dialogar sobre as prioridades na área das pessoas com deficiência, onde conseguimos trazer os principais atores e refletir sobre a agenda de governação e sobre as prioridades das pessoas com deficiência no nosso país. Então, este projeto permite-nos criar esses espaços e permite-nos, acima de tudo, trabalhar em colaboração com o governo para alcançarmos mudanças importantes no espaço de políticas inclusivas. Foi assim que conseguimos, no ano passado, com o apoio deste projeto, aprovar a lei sobre os direitos das pessoas com deficiência, a Lei 10/2024. Então, esta é a primeira lei sobre os direitos das pessoas com deficiência em Moçambique. É um sucesso para todos nós, é um marco para o nosso país que permite dar avanços na implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas o projeto DIA também tem-nos permitido fazer trabalho lá ao nível da comunidade, especificamente em Nhaça, em Mandimba e também em Boane, Maracuena, aqui em Maputo. Então, nesses lugares, nós estamos a criar núcleos comunitários de inclusão, que são uma espécie de grupo de apoio mútuo, mas ao mesmo tempo um grupo que permite que as pessoas com deficiência a nível local consigam uma ação coletiva junto aos prestadores de serviços, ao governo, para mudarem a situação a partir do nível local. Então, este projeto DIA, na sua segunda fase, vai nos permitir continuar a trabalhar nessas diferentes áreas, continuar a trabalhar para que tenhamos um regulamento aprovado, continuar a trabalhar para os diferentes setores terem consciência sobre a existência da lei. E é exatamente por isso que nós estamos a fazer essa conferência, para que a consciência sobre as obrigações que a lei traz estejam presentes em todos os setores e também na sociedade em geral. Na Conferência sobre Deficiência e Direitos Humanos, Catarina Souza, coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, felicitou a FAMOD pela liderança e contributo na promoção dos direitos das pessoas com deficiência no país. Em primeiro lugar, felicitar o FAMOD pela sua liderança e pelo contributo na promoção dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique. Este ano assinala-se um marco histórico, o primeiro aniversário da Lei número 10 de 2024, que traduz compromissos nacionais e internacionais em matéria de inclusão. Essa é uma conquista que deve encher Moçambique de orgulho. Mas sabemos que a lei por si só não é suficiente. O verdadeiro desafio está na sua regulamentação e implementação. Isso significa transformar o texto legal em serviços acessíveis, em políticas públicas adequadas, em sistemas de recolha de dados que permitem planear com rigor. O próximo censo nacional, previsto para 2027,
será um momento decisivo para produzir dados fiáveis e alinhados com padrões internacionais que orientem políticas inclusivas. Da mesma forma, o novo quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável entre as Nações Unidas e o governo visa integrar plenamente a área de deficiência na agenda de cooperação. A nível global, recordo a estratégia da ONU para a inclusão de deficiência que estabelece padrões claros para que todo o sistema da ONU seja inclusivo nas suas operações, programas e políticas. Não poderia deixar de mencionar também a oportunidade de engajamento do Estado moçambicano como Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, através da resposta à lista de questões preliminares, instrumento que permite avaliar a implementação da Convenção em Moçambique. Este processo constitui uma plataforma de diálogo estruturado entre o Estado e a sociedade civil, fortalecendo tanto a execução de políticas como a responsabilização em matéria de direitos das pessoas com deficiência. O caminho para uma sociedade verdadeiramente inclusiva exige vontade política, determinação e trabalho conjunto. Apenas por meio de colaboração entre o governo, a sociedade civil, o setor privado, os parceiros internacionais e as próprias pessoas que vivem com uma deficiência poderemos construir um Moçambique mais justo, inclusivo e próspero. Em nome das Nações Unidas, reafirmou o nosso compromisso de caminhar ao lado de todos os parceiros aqui presentes para que a reforma jurídica inclusiva se torne uma realidade concreta e para que cada pessoa com deficiência em Moçambique possa exercer plenamente os seus direitos e viver com dignidade. Já Antonino Mangori, embaixador da União Europeia em Moçambique, ressaltou que a aprovação da lei é um sinal claro de que o governo de Moçambique reconhece a inclusão como uma condição essencial para a construção de uma sociedade justa. É também um sinal claro de que o governo reconhece a inclusão e a igualdade como pilares fundamentais para a construção de uma sociedade moçambicana mais justa. Excelências, para a União Europeia é motivo de grande orgulho ter apoiado tanto o FAMOD como o governo neste processo desde o seu início, através do projeto de Eficiência, Inclusão e Acessibilidade DIA. A União Europeia financiou e acompanhou o processo de advocacia e consulta nacional que permitia desenhar e consolidar a lei. Nós agora olhamos para o processo do diálogo nacional inclusivo como uma grande oportunidade para trabalhar também sobre as expectativas, direitos, todas as medidas concretas para uma sempre mais completa inclusão das pessoas com deficiência no sistema do Estado. E nós, como União Europeia, temos orgulho de apoiar esse processo do diálogo nacional, que é um processo, como eu já disse, um processo moçambicano para os moçambicanos e que, na nossa opinião, é uma oportunidade para o país para introduzir reformas, modernizar o país e assegurar a reconciliação. Nós, como União Europeia, temos nosso papel de apoio a esse processo moçambicano. E, de mesma maneira, nós apoiamos
com o nosso projeto DIA, o empenho do FAMOD e de todas as organizações das pessoas com deficiência. Findo o dia 1, partilhamos com grande prazer a continuidade do nosso compromisso através da atribuição de um novo financiamento ao FAMOD. O projeto, denominado, como foi lembrado pelo presidente do FAMOD, DIA 2 ou DIA Fase 2, e se concentra em apoiar as seguintes componentes: disseminação e socialização da lei, juntos dos setores-chave do governo e da sociedade civil, advocacia para a adequação do quadro legal moçambicano aos princípios estabelecidos pela nova legislação, apoio a um diálogo inclusivo que assegure a proteção efetiva dos direitos das pessoas com deficiência. Contudo, sabemos que o caminho ainda está em construção. Um passo fundamental será, como foi lembrado pelo presidente do FAMOD, será a aprovação do regulamento da lei. Sem este instrumento, os esforços conjuntos de advocacia, mobilização de forma legal, correm o risco de não se traduzirem em mudanças concretas na vida das pessoas com deficiências. Al-Bashir Macassar, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, e Abdul Ismail, secretário do Estado no Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, reafirmaram que a inclusão das pessoas com deficiência é uma prioridade do Estado, evidenciando um conjunto de compromissos internacionais assumidos, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2012, o nosso país ratificou a Convenção das Pessoas com Deficiência e em 2021 o protocolo à Carta Africana dos Povos Relativos à Pessoa com Deficiência em África. Na sequência, depois de um longo período que é aqui preciso observar, de advocacia de várias vertentes, particularmente do FAMOD, eu devo também dizer, fiz parte desse processo. Na altura, na qualidade de Diretor Nacional de Direitos Humanos, lembro-me a trabalhar com o FAMOD, começamos juntos. Então, este instrumento estabelece o regime de proteção e respeito dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo aquelas com incapacidades permanentes de natureza física, mental ou sensorial. A Lei 10 de 2024 é um farol de esperança. É um passo gigantesco na direção certa, mas não podemos permitir que ela se torne apenas mais um documento nas nossas prateleiras. A verdadeira inclusão não se faz apenas nas salas, nos nossos escritórios. É preciso ir à rua, é preciso ir às escolas, é preciso ir aos hospitais, é preciso ir às instituições. Desafiamos aqui a todos que estamos aqui para fazer isso. Todos nós temos um papel para isso. Conforme somos convidados através do lema desta conferência, o nosso desafio agora é transformar a letra da lei em realidade. E neste caso, isso exige de todos nós, primeiro, um grande investimento na acessibilidade, significando que é preciso garantir que os esforços, os espaços públicos, os transportes e edifícios sejam acessíveis a todos, sem exceção. Terceiro, consolidação da educação inclusiva, através da formação de professores e adaptação do sistema educacional para que todas as crianças, independentemente das suas capacidades, possam aprender e se desenvolver em um ambiente acolhedor. Em quarto, maior sensibilização social. Já se falou aqui, através de ações de combate contra a discriminação, estigmatização e o preconceito enraizado, por meio de campanhas de consciencialização que mostrem a dignidade e a capacidade das pessoas com deficiência. Quinto, não podemos perder a velocidade das nossas ações. Precisamos, de forma urgente, garantir a regulamentação da Lei número 10 de 2024. Fico feliz que já ações iniciaram, existe já uma primeira proposta, é preciso avançar com aquilo que já foi dito aqui, socialização desta proposta, a auscultação, incluindo todos aqueles que na verdade devem ser ouvidos, para que todas as lacunas que a lei tenha deixado e que caibam naquilo que é a regulamentação possam ser trazidos neste instrumento. Iniciativa que estabelece as bases para a participação de todos os cidadãos, sem qualquer forma de discriminação.
Esta conferência complementa este esforço, reafirmando que a inclusão das pessoas com deficiência não é um favor, mas sim um direito, uma prioridade do Estado e uma responsabilidade de todos nós. De acordo com o censo de 2017, Moçambique conta com 727.620 pessoas com deficiência, representando 2,6% da população. Deste número, 355.559 são mulheres e 372.61 são homens. Estes números não são apenas estatísticas, são rostos, são histórias, são talentos e sonhos que devem ser plenamente integrados na vida social, econômica, política e cultural do país. Desde a independência nacional, o Estado moçambicano tem assumido que o bem-estar da pessoa com deficiência e a criação de condições para a sua participação plena em todas as esferas da vida nacional constituem um imperativo ético e constitucional. A nossa Constituição da República consagra, de forma inequívoca, no artigo 35, que passo a citar, a igualdade de direito entre todos os cidadãos e, no artigo 125, o direito das pessoas com deficiência, a proteção especial da família, da sociedade e do Estado. E com base nesses princípios foram aprovadas políticas e instrumentos legais que reforçam este compromisso. Referimos-nos à política de ação social, à política de pessoas com deficiência, à lei de proteção social, à lei da família, Sistema Nacional de Educação, Regulamento sobre Acessibilidade e Mobilidade e a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica. E no plano internacional e regional, Moçambique ratificou a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos direitos das pessoas com deficiência e o Tratado de Marrakech, que permite a produção e distribuição de obras em formatos acessíveis a pessoas com deficiência. Estes instrumentos são apenas compromissos formais, são ferramentas de transformação que têm resultado em avanços concretos. Maior acesso à saúde, incluindo medicina física e a reabilitação, neste caso, educação inclusiva, assistência social, oportunidades de emprego, acesso à informação e melhoria das condições de acessibilidade em espaços públicos. A aprovação da Lei de Proteção dos Direitos e Liberdades Fundamentais da Pessoa com Deficiência, Lei 10/2024, de 7 de junho, representa um marco histórico para Moçambique. Este instrumento jurídico reconhece os direitos fundamentais das pessoas com deficiência e impõe responsabilidades claras à família, ao Estado e à sociedade. Mas aprovar a lei é apenas o primeiro passo. Dizemos nós, é garantir que ela seja operacionalizada e vivida no dia a dia dos cidadãos. Por isso, é urgente concluir o processo de regulamentação desta lei, harmonizar a legislação existente, eliminando contradições, definir mecanismos claros de implementação e assegurar a participação ativa das pessoas com deficiência como sujeitos de direito. O envolvimento das pessoas com deficiência, como o FAMOD e outras associações, é determinante para que este processo seja verdadeiramente inclusivo e reflita as necessidades reais da população que pretendemos servir. Estamos a cumprir o lema "Nada para nós sem nós", porque inclusão sem participação é apenas retórica. Nesta conferência serão abordados temas cruciais, tais como prioridades para a reforma legal após a aprovação da lei, a nova lei como catalisador dos serviços públicos inclusivos, coordenação, monitoria e coleta de dados sobre pessoas com deficiência. É um direito inalienável. O contributo das pessoas com deficiência para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e endógeno de Moçambique é inquestionável. Esperamos que esta conferência seja um espaço de partilha de experiências, definição de metas concretas e construção de soluções ousadas e eficazes. Estamos convictos de que, ao final desta conferência, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios que se colocam, porque sabemos que a pessoa com deficiência constrói, edifica e honra esta nossa pátria amada.
Um dos debates da terceira edição da conferência abordou os dados estatísticos sobre as pessoas com deficiência. Neste contexto, o Instituto Nacional de Estatística apresentou um trabalho sobre a recolha e tratamento de dados referente a este grupo-alvo. Fizemos agora, como disse, um pequeno teste. Esse teste foi feito em 2 distritos diferentes do país. Um dos distritos é Mecufe, em Cabo Delgado. Isto porque conversamos com o FUNUAP e acordamos que seria bom testarmos numa província que está em uma situação de conflito e que a outro distrito podia ser de uma província qualquer e por razões de custos acabamos escolhendo um distrito da província de Maputo e a escolha aleatória recaiu sobre o distrito de Matutuíne. Não vou entrar em questões metodológicas de amostra, só vou resumir, dizer que nós escolhemos umas áreas, portanto, como é o censo não é por amostragem, o censo é exaustivo, entramos em todas as casas. Então, quisemos replicar a metodologia do censo, o que significa que as áreas selecionadas tivemos que entrar em todos os agregados familiares neles existentes. Então, nós conseguimos, por exemplo, em Cabo Delgado, em Mecufe, trabalhamos em 2 postos administrativos, Mecufe Sede e um outro chamado Murebo. Em Mecufe Sede entramos em 6 áreas de controle, Murebo em 3 áreas de controle. Uma área de controle é composta por 3 áreas de numeração. É como se fosse mais ou menos 3 quarteirões, uma área de controle. Em Maputo Província, fomos visitar 12 áreas de controle. Portanto, em cada uma daquelas áreas, Matutuíne, Bela Vista, Catende, Catuane, Machangulis e tudo, nas áreas selecionadas conseguimos entrevistar a todos os agregados familiares. No fim, visitamos em Mecufe 3.982 agregados familiares e em Matutuíne 3.158 agregados familiares. Ao todo, no país, conseguimos visitar 7.140 agregados familiares, totalizando 30.650 entrevistas feitas. De recordar que a terceira edição da Conferência sobre Deficiência e Direitos Humanos teve como lema rumo a uma reforma legal e inclusiva. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção de Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.